Então agora vamos falar sobre tamanhos? Camisas e camisetas. Vamos prestar atenção na costura. A costura, ela deve estar coincidindo com a articulação do seu ombro. Se ela estiver muito para cá, ela está pequena. Se ela estiver muito abaixo, é que ela está grande para o seu tamanho. Qual é a exceção? Peças oversized. Essa blusa que eu estou usando, a costura dela está abaixo do meu ombro, mas ela é uma blusa tamanho P. Só que ela é uma peça que tem uma modelagem um pouco mais oversized, mais pensada nessa estrutura maior, que tem mais volume. Ela não é necessariamente um tamanho maior, é a composição dela como um todo, que chamamos de oversized, que são tamanhos grandes. Mas vocês entenderam que a questão é a estrutura que é diferente. E a altura das camisetas e das camisas não pode coincidir com a calça, né? Se for ali uma camisa que não é baby look, não é um cropped, se for uma camisa de botão, ela deve estar ali mais ou menos no meio do zíper da calça. E quando você levantar os braços, não deve mostrar a sua barriga. Roupas bem maiores que o nosso corpo ou bem menores que o nosso corpo podem dar a sensação de um visual caricaturado. Por exemplo, eu uso P. Algumas peças da seção infanto-juvenil pode ser que entrem em mim. Mas, por exemplo, se eu pegar uma camiseta tamanho 14, ela talvez até entre, mas não vai ficar legal. Por quê? Porque as costuras, as posições de manga, de gola, não vão ser a mesma, porque foi pensado para um corpo menor do que o meu. Então vai dar a sensação de que eu roubei a peça do guarda-roupa de uma criança. A mesma coisa com roupas muito maiores do que o nosso corpo. Qual a sensação que passa? De que eu roubei as peças do guarda-roupa dos meus pais ou dos meus avós. O que nos leva à questão do oversize, que tem ganhado cada vez mais força nas passarelas, embora não seja tão comum no nosso país. Antigamente, o oversize era muito ligado ao street style, ao movimento hip hop, com as roupas muito amplas, cinturas muito baixas, bermudas que eram abaixo do joelho. Mas de uns tempos para cá, além de ganhar as passarelas, tem ganhado força no nosso cotidiano. Quem faz o uso do oversize muito bem, de forma muito comum, são os sul-coreanos. Com a onda Hallyu e os K-dramas ganhando muita força, a gente conseguiu observar mais isso. Mas a gente precisa entender que a estrutura do oversize é um pouco diferente. Ela já é pensada naquele modelo maior. Isso não significa que você não possa adaptar uma peça maior para você usar ela de forma over, grande. O que você precisa observar é justamente o caimento. Se não vai ter um excesso de pano, se não vai ter uma gola que fique estranha porque ficou muito grande, que ficou desproporcional para você. Alguns desses exemplos aqui que vocês vão observar, além de ter cores mais harmônicas, porque justamente alonga mais a silhueta, como a gente aprendeu na aula de cores, utilizam muito cintura alta. E por que a cintura alta é um recurso? Vamos entender sobre proporções? Quando falamos de proporções, eu estou falando aqui inicialmente sobre a proporção entre cabeça, tronco e pernas. Quando a gente tem uma proporção muito grande no tronco, isso joga o nosso olhar para baixo, dando a sensação de que somos mais baixos, achatando o nosso visual. E é aí que a cintura alta entra como um recurso para alongar as nossas pernas e diminuir essa proporção do tronco, fazendo parecer que somos mais altos. Mas como vocês percebem, é uma ilusão de ótica e que funciona muito bem. Isso também vale para os homens. Tem ganhado cada vez mais adeptos da cintura alta. É uma tendência que está aparecendo muito nas passarelas. E não vamos nos limitar também a questões de gênero, né? A roupa em si não tem gênero. Nós é que temos. Embora essas roupas ainda tenham signos muito fortes na nossa sociedade, estamos ganhando cada vez mais liberdade para usar o que nos faz bem e exercitar a nossa criatividade. As estampas também é um visual que traz essa impressão de ser mais longilíneo ou não. Como, por exemplo, as listas verticais ajudam muito a dar essa impressão de um visual mais alongado, ao contrário das listras horizontais, que além de alargar por jogar o nosso olhar para as laterais, também segmenta o nosso corpo, dando essa impressão de achatamento no visual. Mas você vai deixar de usar necessariamente as estampas que você gosta? Não, você pode usar outros recursos, como por exemplo, colocar uma terceira peça. Como as cores também influenciam nessa questão
da ilusão de ótica, né? Quando a gente quer valorizar uma parte do nosso corpo, podemos usar cores mais claras ou mais chamativas. Isso vai destacar aquela parte que queremos valorizar, assim como estampas maiores também traz esse destaque visual. Já as partes que a gente quer minimizar, que quer disfarçar, a gente pode usar cores mais escuras e estampas menores. Importante entender qual é a relação com o nosso corpo, quais são as partes do nosso corpo que mais gostamos, quais as que não gostamos tanto. Não precisa se esconder, você pode usar esses truques de estilo ao seu favor, sem se limitar. É importante que a gente também não se compare. Corpos diferentes, com peças mesmo que semelhantes, vão ter comportamentos e caimentos completamente diferentes. Por isso também é importante que a gente se cerque de exemplos de corpos reais e pessoas que tenham corpos parecidos com o nosso, para ver que as modelagens vão soar de formas distintas, mas que também tem beleza em cada uma dessas particularidades do nosso corpo. Então vamos entender agora o que são os formatos corporais? Dentro da consultoria de estilo, existe a análise de biotipos, que são 5 nessa literatura mais tradicional. O formato triângulo invertido, o formato triangular, retângulo e oval. E o que diferencia entre os biotipos de homens e mulheres é, para mulheres, o formato ampulheta, para homens, o formato trapézio. Essas proporções dos biotipos é entre a circunferência do ombro, cintura e quadril, que no caso vão dar essa forma geométrica. Só que a gente também tem que observar os volumes, os tamanhos, os padrões, e fica muito difícil, na nossa diversidade enorme de corpos, reduzir a 5 únicos tipos. A gente consegue entender melhor como essas peças interagem com o corpo, conhecendo qual é o nosso corpo. Por isso é uma análise tão particular, que ficaria difícil de fazer aqui um resumo de cada um desses corpos que são tão diversos e tão belos em suas composições. Mas vamos conhecer algumas das modelagens que valorizam a maioria dos corpos? Vamos começar com as camisas. A gola V das camisas de botão e até mesmo das camisetas, além de dar essa sensação de alongar o corpo, valoriza o colo, os seios e o tórax. Sim, independente do seu gênero, tanto se for masculino, feminino, não binário, não importa. É uma peça quase universal, por isso que muitas fashionistas recomendam isso. Mas lembrando, né, a gente tem o nosso estilo e a gente tem que adaptar as nossas necessidades com os nossos gostos pessoais. Mas vamos para a próxima peça? Uma peça atemporal e que valoriza a maioria dos corpos é a calça reta. Ela tem esse corte mais clássico e que, por não marcar tanto, valoriza sim diversos biotipos, cria um padrão muito bacana e que perdura. Então é uma peça que provavelmente vai ficar no seu guarda-roupa por um bom tempo, porque dificilmente sai de moda, né? Além disso, temos as terceiras peças. A terceira peça, que pode ser um blazer, um casaco, um colete, um cardigan. Além de compor esse visual e trazer mais informação para o look, ele pode dar aquela disfarçada nas gordurinhas, se isso for da sua intenção. Se não for, também não é problema nenhum. Existem diferentes outras modelagens que poderíamos trabalhar aí para valorizar ou não, para dar aquela disfarçada nessas gorduras, no culote, se a gente não gostar tanto. Mas é para nós. Tem havido um movimento muito maior do corpo livre, valorizando as particularidades, e eu acho isso de uma beleza singular, porque está nos libertando das amarras e dos padrões estéticos que lucravam com a nossa insatisfação por muito tempo. E ainda temos diversos outros exemplos de peças que poderiam valorizar a maioria dos corpos, como blusa e vestido envelope transpassado, calça pantalona, calça pantacur, calça flare. São tantos exemplos tão diversos que daria mais uma hora de conteúdo aqui. Mas eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre essa relação entre a roupa e o nosso corpo, como escolher melhor essas peças e os tamanhos, valorizando quem você é, valorizando a sua beleza natural.